da estação de Chemchin e vou embarcar um trem para Lviv. A cidade fica a 80 quilômetros aqui dentro do território da Ucrânia. E aí, gente, o trem começa a se deslocar dentro do território ucraniano e as luzes se apagam. Todas as luzes desse vagão aqui foram apagadas. Imagino que seja uma medida de segurança para que o trem civil não seja identificado pela aviação russa ao entrar em território ucraniano. Foi o meu maior momento de medo, foi o momento mais difícil, porque nesse momento, gente, a Olena, eu tinha combinado com a Olena que ela me buscaria lá na estação de Lviv, só que ficou tão tarde que eu já estava no trem, apagam-se as luzes e ela me manda uma mensagem no celular dizendo que já está em vigor o toque de recolher na cidade e até as 9 da manhã do dia seguinte ela não poderia me buscar mais naquela noite. Então, eu passei a noite, é um trajeto aparentemente curto aqui, são 3 horas, eu passei aquela noite na estação de trem de Lviv, junto com milhares de refugiados. Então, teve um aspecto ruim, porque obviamente eu fiquei com medo, né? Depois o Putin veio a atacar algumas estações de trem, como aconteceu essa semana, locais civis, como shopping nessa semana, né? Mas foi ruim, mas foi positivo, porque eu pude ter realmente um contato com refugiados que estavam dentro da Ucrânia. Aqui embaixo, eu tive a real sensação de que eu não ia mais conseguir voltar para a Polônia de trem. Quando eu vi essa massa humana na fila, com pessoas dormindo de pé na fila, 3 dias, para poder pegar um trem, eu percebi que eu não ia conseguir voltar de trem. Quero passar a palavra para o nosso convidado da noite, o Rodrigo Lopes, que já está conosco também. Convidá-lo, então, a assumir o microfone e fazer a sua exposição. Rodrigo, muitíssimo bem-vindo ao Cidadania Cabanelos, é uma honra e um prazer. E eu, particularmente, estou bastante ansioso para ouvir o que tu tens a dividir conosco. Então, por favor, o palco é teu. Muito obrigado. Obrigado, Henrique. Boa noite a todas e todos. Obrigado ao convite, né, ao Ricardo, ao Luiz Henrique, a Cabanelos. Eu estou muito feliz de estar aqui, considero que eu estou entre amigos e para mim é uma honra e poder compartilhar um pouquinho do que eu vi lá fora, né, em situações, em geral, dramáticas, né, tristes, muito feias, e que a pretensão aqui não é né, ensinar nada, é realmente compartilhar experiências e que sirvam, né, de uma troca de ideias, porque eu acho que no Brasil a gente está precisando muito trocar ideias, dialogar mais, né, e se fechar menos nas bolhas, e eu acho que esse espaço que vocês têm aqui é sensacional nesse sentido. Eu quero abrir com um vídeo, 2 vídeos um pouquinho maior, um que eu produzi na queda do avião da Chapecoense, em 2016, em Medellín, e o outro no Iraque, para a gente iniciar a nossa conversa aqui. Eu vou compartilhar a tela com vocês e o áudio. Cheiro de combustível, ainda cheiro de cadáveres. Estamos bem próximo de onde ficava a asa, uma das asas da aeronave. Ali a parte mais inteira, se é que se pode dizer assim, do avião. Esse é o primeiro, e o segundo é um pouquinho maior. Devastação. Esta é a palavra nessa área de Ramadi. Estamos dentro de uma viatura do exército iraquiano, a caminho de uma base aérea para embarcar rumo a Ramadi.
Entre Bagdá e Ramadi fica a cidade de Fallujah, que ainda está sob poder dos terroristas. Então é preciso ir de helicóptero com artilharia. Vamos decolar. Ramadi é a capital da província de Anbar. Fica no chamado coração sunita do Iraque. É uma zona em que há muita transição de alimentos, remédios para o Estado Islâmico. Nós desembarcamos aqui na Universidade de Anbar, que era o quartel-general do Estado Islâmico. Mas há marcas de disparos em todas as paredes. Let's go this, man? Ok, vamos nessa. Estamos saindo da Universidade de Anbar a bordo de um veículo Humvee do exército iraquiano, completamente blindado, com artilharia aqui na parte superior. Olha só o prédio. Casas grandes, de 2 pisos, abandonadas ou completamente destruídas, como essa daí. Devastação. Esta é a palavra nessa área de Ramadi. Lá no fundo a gente consegue ver com alguma dificuldade a bandeira preta do Estado Islâmico, que eram produtos químicos utilizados pelo Estado Islâmico para produzir explosivos. Munição utilizada pelo Estado Islâmico. Esta cidade estava nas mãos do Estado Islâmico desde maio de 2015. Foi libertada em dezembro. Ainda há conflitos nos arredores da cidade. E onde eu me desloco existe um militar sempre acompanhando por perto, que há o risco, claro, de existir franco-atiradores nas janelas dos prédios. A água, ela ainda é escassa, energia elétrica escassa. Mas aqui no centro, a situação parece aos poucos voltar ao normal. Aqui existe uma escola, onde as aulas ficaram paralisadas durante a ocupação por parte dos terroristas, e agora ela foi reaberta. Também se vê em alguns pontos da cidade alguma movimentação já de comerciantes, de moradores que voltam para a cidade. As pessoas começam a voltar, mas ainda uma recuperação muito lenta. E o que mais preocupa neste momento são esses combates que acontecem nos arredores da cidade. Ramadi está ocupada, foi retomada pelo exército iraquiano, mas nos arredores da cidade ainda há combates remanescentes de alguns terroristas do Estado Islâmico. Eu acho, gente, que esses 2 vídeos, eles sintetizam um pouco do que nós vamos conversar aqui. O primeiro deles, em Medellín, é um vídeo, normalmente de uma cobertura que a gente faz, que a gente chama de breaking news, que é aquela que é muito em cima do laço, a gente viaja muito imediatamente. Eu estava dormindo quando aconteceu o avião, a queda do avião, e o meu editor me ligou, e vocês lembram que a Chapecoense estava, né, indo jogar lá pela Sul-Americana, em Medellín, o Nacional, e eu não sou um cara que acompanho muito futebol, então eu me lembro que o meu editor me disse: Rodrigo, isso não é uma falta de futebol, é uma tragédia, e tragédia, né, infelizmente é contigo.
E eu decolei naquela madrugada mesmo, e às 5 da tarde, horário local, lá de Medellín, eu estava fazendo aquele vídeo no meio dos troços do avião. Experiência impressionante, assim, porque caminhar com cheiro de querosene ainda, de cheiro de corpos, no meio dos Andes, vocês veem que eu estou muito ofegante, porque tem todo um esforço pessoal muito nas coberturas que a gente faz nesse tipo de tragédia, né? Agora mesmo na guerra da Ucrânia, eu decolei aqui de Porto Alegre no mesmo dia que começou a guerra, no dia 24. Então, vocês imaginem que tem toda uma operação logística que muitas vezes não dá tempo nem de se despedir dos familiares, não dá tempo de organizar equipamentos. Eu depois vou comentar um pouquinho da Ucrânia, mas eu levei as roupas, por exemplo, para o leste europeu, as roupas que estavam dentro de uma mala, na qual eu tinha viajado semanas antes e tinha voltado de férias da Argentina. Então eu levei as roupas de férias, que eu estava de férias, roupas de verão. Um absurdo, porque na verdade, né, a temperatura lá estava -2, -3 graus negativos no leste europeu. E não deu tempo de organizar. A gente só pensa em embarcar o mais rápido possível. Nós estamos numa pandemia, então precisa ainda teste de Covid, e ainda tinha que... A gente mora, né, quem está aqui no Rio Grande do Sul, ainda tem conexões, né, em São Paulo, muitas vezes, para viajar para Frankfurt, para poder chegar na Polônia e depois se deslocar até a fronteira com a Ucrânia. Então, esse é o tipo de cobertura que é o mais angustiante, porque tu tem que resolver tudo na hora. Eu dirigi 4.000 quilômetros, se não me engano, entre a Polônia, entre a Ucrânia e Hungria e Eslováquia, e foram 11 dias de cobertura e 8 hotéis diferentes. Então, é uma cobertura que realmente ela exige muito do aspecto humano, o esforço pessoal, né? A outra cobertura que vocês viram ali, que foi o Iraque, em 2016, foi uma cobertura planejada, em que em 2016 o Iraque não estava mais em conflito com os Estados Unidos, havia uma guerra civil instaurada, em que o Estado Islâmico, o ISIS, né, era o grande ator no cenário ali, aterrorizando a população, especialmente xiita, do Iraque. Naquele momento que eu viajei, a gente teve tempo de planejar, de enviar passaporte para a embaixada iraquiana no Brasil, pedir visto, fazer contatos no Iraque, brasileiros que moram lá, para poder, por exemplo, junto ao Ministério da Defesa iraquiano, embarcar nesse voo que eu mostrei para vocês. Essa é uma série de vídeos que está disponível em GZH, quem quiser conferir, botar no Google, são 4 ou 5 vídeos dos dias que eu fiquei, nos 7 dias, se não me engano, no Iraque, entre Bagdá e Ramadi. Então, gente, um pouco, isso sintetiza esse trabalho que às vezes ele é um trabalho de planejamento e às vezes é uma cobertura de breaking news. E eu gosto de começar com vocês com esse trabalho, porque eu acho que, embora nós sejamos aqui no Rio Grande do Sul um jornal local, um grupo de comunicação regional, estar presente nos principais fatos internacionais acaba dando muito prestígio, obviamente, institucional para o veículo, mas reforça aquilo que a gente acredita que é um jornalismo de qualidade, um jornalismo profissional, um jornalismo independente. E, pessoalmente, para mim, é muito importante, porque, claro, que a gente testemunhar a história acontecendo na frente dos teus olhos é algo que todo jornalista, né, gosta, se orgulha de fazer. E principalmente porque une o local com o global. E nesse mundo globalizado, muitas vezes a gente tem a oportunidade realmente de fazer a diferença. E eu acho que com esse trabalho, mesmo estando aqui no Rio Grande do Sul, sendo um repórter, enviado especial de um grupo de comunicação regional, a gente acaba conseguindo aproximar mundos, né? Aproximar culturas diferentes, porque o sofrimento do ser humano é muito parecido, seja no Haiti, no Iraque, no Líbano, na Ucrânia ou no Brasil, né? Os dramas, os sonhos, os pesadelos são muito parecidos quando a gente, né, olha e se relaciona com essas pessoas. Então, um dos aprendizados que eu tive nesse tipo de cobertura é que são dois. O primeiro é o estranhamento inicial. Sempre que a gente vai viajar para um outro lugar do mundo, fazer uma cobertura, a gente tem um choque cultural e a gente, num primeiro momento, pode ficar receoso de sair do hotel em Bagdá, sair na rua em Beirute, no meio de um conflito, mas quando tu começa a estabelecer relações com as pessoas locais, lá parece que o estranhamento se
quebra, né? E eu acho que isso é importante, principalmente nesse mundo que nós estamos vivendo, porque há muita desconfiança em relação ao outro. E a gente consegue, talvez com o jornalismo, aproximar essas diferenças, né? E o segundo grande aprendizado é que eu não entro em zonas de guerra para ficar famoso, para ser ferido, muito menos para ser morto ou sequestrado. O caso que aconteceu comigo na Venezuela, né, do Nicolás Maduro, a prisão, foram 2 horas, teve colegas que ficaram 24 horas, 72 horas, colega ficou 6 meses preso. Comigo foi muito pouco, mas ela serviu de alguma forma para mostrar aquilo que que é a realidade do povo venezuelano, né, que está vivendo sob censura, sob uma ditadura. Então, um regime autocrático. Então, eu gosto muito de trazer nas coberturas muito da experiência pessoal, do envolvimento do repórter, do contato com as pessoas para humanizar um texto, né, ou uma reportagem de TV ou rádio. Então, eu costumo dizer que, numa cobertura como a da Ucrânia, eu sempre estou tentando equilibrar o medo que eu tenho com a adrenalina que é jogada no meu sangue, porque por exemplo, no norte de Israel, eu tive a oportunidade de testemunhar uma batalha entre tanques israelenses contra posições do Hezbollah na fronteira com o Líbano, em 2006. E a adrenalina te leva a querer ver mais perto possível, testemunhar aquilo mais perto possível. Mas se tu tem muita adrenalina, tu corre muito risco de morrer. Se tu tem muito medo, se o teu medo toma conta de ti, tu fica paralisado, tu não sai do hotel. Então, uma cobertura como essa, de zonas de risco, a gente está sempre equilibrando entre o medo e a adrenalina. É óbvio que isso é uma balança mental, uma metáfora que eu estou usando mas eu tenho isso muito dentro de mim, assim, e eu usei na Ucrânia. Na Ucrânia eu tentei 3 vezes entrar no país. Eu só consegui na 3ª, porque não tinha condições de segurança, principalmente de sair do país. Então, foi uma das decisões mais difíceis, né? Entrar na Ucrânia sem a possibilidade de garantias de sair do país, né? Então, eu vou falar um pouquinho sobre a Ucrânia, mostrar para vocês umas imagens, porque, afinal de contas, é a guerra em curso, né, nesse assunto mais atual. E depois, né, vocês fiquem à vontade para perguntas sobre todas essas coberturas que o Henrique falou, porque as experiências são muito diferentes, né? Embora muitas em regiões de catástrofe, né? A gente pode estar falando de eleições nos Estados Unidos, da ascensão da extrema-direita, do Trump, depois de 8 anos de um governo, né, do primeiro negro da história dos Estados Unidos na Casa Branca. A gente pode falar de tragédias naturais, como o Haiti, em que eu vi 300 mil mortos naquele país. Assim, foi, do ponto de vista psicológico e emocional, foi a cobertura mais difícil que eu fiz. E conflitos também, né? Como a questão do Líbano, Líbano, Israel, Líbia, Iraque e agora a Ucrânia, e também um pouco de América Latina, quem se interessar, né? Ascensões aí de governos de esquerda no primeiro momento dos anos 2000, e depois, né, uma guinada à direita aí que aparentemente começa também a ter uma nova modificação a partir de algumas eleições recentes, como o Gabriel Boric no Chile, e agora na Colômbia também. Então, vou falar um pouquinho sobre a Ucrânia, para que também abrir depois para as perguntas e para a gente poder bater papo aqui. Já comecei no final aqui, mas peraí. Aqui. Vocês estão vendo, né? Esta foto eu fiz na saída da Ucrânia, daquelas milhares de pessoas que no primeiro momento estavam tentando sair do país, né? E eu gosto dela porque eu fiz ela muito correndo, assim, dentro do carro, escoltado pelas Forças Armadas ucranianas. Era um carro diplomático, que foi a primeira retirada de grupos de brasileiros da Ucrânia oficial, né? Feita pelo governo brasileiro. Eu saí acompanhando eles, e eu fiz muito rápido, e essa naturalização, digamos assim, da guerra, né? Uma imagem de uma criança curiosa, né? Não está brincando, mas está olhando com curiosidade para um armamento, né? Um equipamento militar. Então, essa foto me choca muito e me traz muitas lembranças desses dias aí, entre 24 e 7 de março, que eu fiquei no leste europeu, né?
A gente já tem aí 10% da população da Ucrânia que deixou o país. Alguns já voltaram, esse número está um pouco defasado, mas eram 4,3 milhões, já chegou a mais, chegou a 7 milhões, agora reduziu um pouco. E os refugiados normalmente são as primeiras pessoas, os primeiros seres humanos que a gente tem contato numa cobertura de conflito, porque a gente chega na fronteira e é ali que as pessoas, né, estão deixando o país em guerra. Internamente, a gente teve muitos refugiados que saíram das regiões mais atacadas pela Rússia, região leste, especialmente do norte, naquele momento, e o sul, ali, né, Mariupol, se deslocando internamente para a região oeste, especialmente para a região de Lviv, né. Aquilo que eu contava para vocês, né, a partida ela tem que ser imediata nesse caso, ela é uma cobertura de breaking news. Eu fiquei sabendo às 11h40 que eu iria embarcar, e o embarque em Porto Alegre estava marcado para as 10:50. Então, 11h40 eu estava ao vivo no RBS TV, no Jornal do Almoço, fazendo um comentário, quando veio a mensagem de que eu tinha que embarcar às 10:50 da tarde. Então, só deu tempo de eu sair da redação, passar em casa, pegar essa mala de roupas sujas das férias, era o meu primeiro dia de trabalho, de volta, e algum tipo de equipamento, computador, basicamente computador e celular. Tentei passar numa farmácia para fazer teste de Covid, não consegui. Acabei conseguindo depois em Guarulhos, em São Paulo. E a ideia era fixar um posto na Europa, seja o mais próximo possível da Ucrânia. Então, o primeiro voo era para a Polônia. Já na Alemanha, aí onde eu fiz escala, eu consegui fazer algumas entradas de lá, porque é um tipo de cobertura que a gente também chama de ongoing. Ela está acontecendo à medida que tu estás te aproximando do palco principal, digamos assim, do epicentro do conflito. Então, na Alemanha mesmo, eu fiz uma entrada ainda no aeroporto. A Alemanha é uma das principais caixas de ressonância do conflito. A Polônia é a caixa de ressonância do conflito na Ucrânia. Para lá que estão migrando centenas de milhares de refugiados que fogem da invasão no país vizinho. Estava a caminho da Polônia, que é a Alemanha, né? Vocês acompanham toda a questão do gás, o Nord Stream, o gasoduto, né? Que estava prestes a ser inaugurado a partir da Rússia. Então, a Alemanha era um país importante, mas ali era uma escala apenas, né? Para a Polônia. E aqui a gente sempre tenta, hoje, numa cobertura do século XXI, digamos assim, que a gente faz um trabalho multimídia, ou seja, a gente produz material para todas as mídias, inclusive redes sociais, a gente procura buscar uma visão geral. Então, eu tenho que estar sempre conectado com fontes dentro da Ucrânia, lendo o que os jornais também internacionais estão publicando, porque a todo momento eu preciso entrar ao vivo, na Rádio Gaúcha, especialmente. Então, para alimentar esses boletins, muitas vezes os locutores aqui me perguntam coisas sobre como é que está a situação da invasão a Mariupol, no sul da Ucrânia. Então, mesmo eu estando lá, por vezes, eu não estou tão bem informado assim. Eu costumo dizer que, às vezes, tu tem que ter a visão da floresta e também da árvore. Como enviado especial, muitas vezes eu tenho a visão apenas da árvore. Eu estou tão dentro que eu não consigo ter a visão do todo. Então, é um desafio, uma cobertura tu ter para informar aquilo que a Globo, a CNN, o New York Times está informando, e tu ter a apuração própria, que vai ser o teu diferencial para o teu público, para o teu veículo, que é aquilo que tu está apurando, entrevistando, observando. E trazendo, junto com isso, gente, a experiência pessoal, a testemunha, a observação, a vivência, aquilo que só tu lá está vendo, sentindo, que é o nosso olhar diferente sobre o conflito, que é o diferencial em relação à Folha, o Globo, o Estadão, os nossos, né, concorrentes, e também aos jornais internacionais. A logística é uma das partes mais difíceis de uma cobertura. Eu aluguei um carro em Varsóvia, no aeroporto, e fui descendo em direção à Médica. É uma viagem de 5 horas, em que a gente já vai tendo algumas primeiras sensações do conflito. E aí tu tem que escolher, tu quer ir de carro ou de trem. Eu optei pelo carro porque eu teria maior autonomia na cobertura. No caminho já vai se sentindo um pouco, né, como é que está a temperatura do conflito. Muita gente saindo. Isso é o trajeto entre Varsóvia e Médica. E aqui eu tinha um erro que eu te falo de 4.000 quilômetros, não, foram 1.800 quilômetros. 5 países, 8 hotéis, 11 dias. E essa aqui foi momento que eu chego na fronteira, já é noite, e uma massa de pessoas saindo, uma escuridão numa estrada até o posto fronteiriço, e foi tão dramático isso aqui para mim, porque eu ia
tropeçando nas pessoas, nos carrinhos de bebê, nos pais com bebês no colo, porque a escuridão estava muito grande. Eu tive que caminhar ali uns 3 quilômetros até chegar no posto fronteiriço. E era uma estrada esburacada, assim, em construção. Então foi uma cena que eu me lembro muito, e foi meu primeiro contato realmente com o conflito. Aí depois chegando na fronteira, exatamente no posto fronteiriço. A gente acabou de chegar aqui na fronteira, esse é o limite da fronteira entre a Polônia, o lado de cá, e ali é a Ucrânia. A gente observa várias famílias chegando, a maioria delas a pé. É a primeira vez que a gente consegue chegar até aqui, o ponto máximo dentro do território da Polônia. Dali adiante, um pouco mais de 200, 300 metros, já é a Ucrânia. Alguém só pode me dizer se está tudo bem com o áudio para vocês? Tá tudo ok, Rodrigo. Tudo tá ok? Perfeito Tá, o áudio. os vídeos, beleza. E aí aos poucos a gente vai conhecendo a dinâmica, né? Porque tinha muito trabalho voluntário, muitas pessoas chegando com ajuda, com roupa, com brinquedos. Qualquer pessoa que deixa a Ucrânia e não trouxe roupas, pode passar aqui e escolher, porque a temperatura está baixa mesmo. Então tem cobertores, tem blusões de lã, toucas, mantas e brinquedos. Me chamava muita atenção as imagens das criancinhas, assim, né, com muita roupa, muito frio, e elas chegavam ali, olhavam às vezes esse monte de brinquedo, assim, e às vezes elas pegavam um ursinho, e a mãe delas dizia, em geral mães e crianças, porque os pais estavam impedidos de sair do país, em geral, entre 18 e 60 anos, porque faziam parte do esforço de guerra, fazem parte. Então as crianças olhavam aquele brinquedo, aquele monte de brinquedo, assim, a mãe dizia, pode escolher, meu filho. E elas pegavam um brinquedinho e provavelmente eu imaginava que aquilo seria o companheiro delas, né, pelos próximos meses, talvez. Aumentou muito o fluxo, tanto de imigrantes quanto de voluntários que chegaram nas últimas horas aqui à fronteira. Toda a ajuda fica concentrada nesta região aqui, a uns 400 metros do posto de fronteira. Desse lado, a gente observa os itens de higiene, papel higiênico, escova de dente, shampoo, desodorante, também pão, alguns alimentos. Lá naquele local tem muita água, garrafas de água mineral, e do outro lado da rua também aumentou muito a chegada de roupas, doações, alguns equipamentos para bebê, muitos casacos também, porque faz frio, a noite foi muito fria, menos 2 graus negativos. Então é aqui que as pessoas que estão chegando da Ucrânia, os refugiados, escolhem, pegam aquilo que mais precisam nesse momento. Bom, depois, né, a gente fica a tentativa de ingressar na Ucrânia, que do outro lado da fronteira era essa massa humana. E as pessoas ali ficavam 72 horas, sabe, caminhando desde Lviv e chegavam ali naquela barreira e não conseguiam passar muitas pessoas, tanto quanto era necessário. Então era como se fosse um funil. E passar para o outro lado, no meu caso, não tinha garantia de que eu ia conseguir. Então, eu não consegui passar a pé nesse período aí para dentro da Ucrânia, porque não havia garantia de que eu ia conseguir voltar quando precisasse. Essa é uma estação de trem que também virou um posto de campo de refugiados. É a estação de Przemysl, na Polônia. Essa é uma cobertura que foi um pouco diferente, porque ela teve o fator redes sociais pesou bastante para mim, sobretudo do ponto de vista que as fontes também produzem informação e às vezes desinformação, né? E por meio do que as pessoas publicavam em redes sociais, eu descobria pessoas daqui a pouco interessantes, como essa brasileira, a Clara,
Magalhães, que alugou um carro na Alemanha e entrou dentro da Ucrânia para resgatar brasileiros. Então, um trabalho voluntário, assim, de muita coragem, e eu descobri ela pelas redes sociais, e ela estava na Hungria. E aí eu fui para a Hungria para encontrá-la, entrevistá-la e para tentar conhecer a outra realidade, que era a fronteira húngara com a Ucrânia. Aí pego o carro, mais 5 horas e meia de viagem, à noite, no meio da neve, são montanhas do sul da Polônia, né? E a cobertura não para. Chegando num novo posto para dar continuidade à nossa cobertura do Grupo RBS aqui no leste europeu. Aqui a Clara, então, contei um pouco como era esse trabalho da Clara, de voluntário, tentar retirar. Ela levava comida para dentro da Ucrânia e retirava brasileiros. Aqui a fronteira, eu não conseguia ingressar de carro também na fronteira, meu carro não tinha os documentos necessários para sair da União Europeia, então foi um pouco frustrante também. E eu resolvi voltar para a Polônia, e também por meio de redes sociais eu descobri a Olena, que é esta menina, que era uma estudante, ela é formada em letras e falava português e estava ajudando como ucraniana, ela é ucraniana, a também retirar brasileiros. Ela colocava os brasileiros nos trens lá em Lviv. E aí eu descobri que tinham trens que vinham para a Polônia com milhares de pessoas e voltavam para a Ucrânia vazios, ou relativamente vazios, com poucas pessoas. E eu resolvi, então, ingressar de trem na Ucrânia. Já passei pela imigração, portanto já deixei legalmente a Polônia e estou aqui na plataforma de trem número 5 da estação de Chemchin e vou embarcar um trem para Lviv. A cidade fica a 80 quilômetros aqui dentro do território da Ucrânia. E aí, gente, o trem começa a se deslocar dentro do território ucraniano e as luzes se apagam. Todas as luzes desse vagão aqui foram apagadas. Imagino que seja uma medida de segurança para que o trem civil não seja identificado pela aviação russa ao entrar em território ucraniano. Foi o meu maior momento de medo, foi o momento mais difícil, porque nesse momento, gente, a Olena, eu tinha combinado com a Olena que ela me buscaria lá na estação de Lviv, só que ficou tão tarde que eu já estava no trem, apagam-se as luzes e ela me manda uma mensagem no celular dizendo que já está em vigor o toque de recolher na cidade e até as 9 da manhã do dia seguinte ela não poderia me buscar mais naquela noite. Então, eu passei a noite, um trajeto aparentemente curto aqui, são 3 horas, eu passei aquela noite na estação de trem de Lviv, junto com milhares de refugiados. Então, teve um aspecto ruim, porque obviamente eu fiquei com medo, né? Depois o Putin veio a atacar algumas estações de trem, como aconteceu essa semana, locais civis, como shopping nessa semana, né? Mas foi ruim, mas foi positivo, porque eu pude ter realmente um contato com refugiados que estavam dentro da Ucrânia. Aqui embaixo eu tive a real sensação de que eu não ia mais conseguir voltar para a Polônia de trem. Quando eu vi essa massa humana na fila, com pessoas dormindo de pé na fila 3 dias para poder pegar um trem, eu percebi que eu não ia conseguir voltar de trem. Então, eram cenas bem ruins assim que eu via dentro da estação de trem naquela madrugada que eu passei lá. Uma senhora urinou na minha frente porque não tinha banheiro. Situação bastante insalubre na estação. As pessoas brigando por tomada para carregar os celulares, para poder falar com seus familiares. Bom, eu fiquei 9 horas na estação, né, até o outro dia. No outro dia ela me pegou. E aí aqui eu vou falar algumas coisas mais genéricas sobre o período que eu fiquei lá, né? Aqui é do lado de fora da estação. Так они меня еще
o centro de Lviv, as pessoas muito nervosas, eu diria, algumas irritadas, então eu fui xingado algumas vezes, porque elas não sabiam quem eu era, achavam por vezes que eu era um infiltrado russo. Eu estava fotografando por exemplo, eu entrevistei umas pessoas dentro de um café, tinha um café aberto, um dos poucos estabelecimentos abertos, e depois eu estava fotografando o nome do café e o nome da esquina da rua, a placa da rua, para poder depois identificar direitinho, né, o nome na reportagem. Uma senhora parou atrás de mim, começou a me xingar, e apontava para a parede, assim. Eu olhei, aí que eu entendi porque tinha a sirene antiaérea em cima, e eu estava fotografando a placa, eu não tinha visto a sirene antiaérea. As pessoas estavam bastante irritadas e constrangidas. Caminhando aqui pelas ruas do centro histórico de Lviv, a gente sempre fica se perguntando em que momento as sirenes antiaéreas podem tocar. Aqui a situação de brasileiros, né, que fugiram. O Matheus, que é um menino da esquerda, é um jogador de futsal de Rio Grande. Ele estava com aquele grupo de brasileiros do Shakhtar lá em Kiev, ou Kiev, como dizem os ucranianos, e ele foi abandonado. Ele ficou, todo o grupo saiu e ele ficou no hotel e não conseguiu sair. Então depois ele foi retirado pela embaixada. A Vitória, que está com um cachorrinho, também teve toda uma história do cachorrinho. Era proibido de entrar no avião da Força Aérea Brasileira, porque eles não transportam, né, cães pequenos com nariz achatado. Ela fez toda uma mobilização por meio de influencers no Brasil e conseguiu, então, embarcar com o cachorrinho dela, porque as pessoas estavam saindo com seus pets, né, porque se deixasse lá, ia morrer. Ela saiu de Kiev também. A história dessa família de Baixa é muito interessante. Ele é pastor e ele e a esposa inventaram para a criança que eles iam fazer uma grande expedição pelo mundo, uma grande aventura, para não ter que dizer que eles estavam numa guerra e estavam fugindo da guerra. Me lembrou muito o filme Aquele A Vida é Bela, né? E o menino estava realmente muito feliz que ele estava participando dessa expedição. Dez horas 9 minutos. Sirenes antiaéreas tocam aqui em Lviv. O sol está descendo para o abrigo. 10 horas 11 minutos. Sirenes tocam já há cerca de 4, 5 minutos. A gente desceu aqui para o abrigo antiaéreo porque as sirenes tocaram pela primeira vez desde que eu cheguei aqui, e está todo mundo aqui esperando então que as sirenes parem de tocar para que se possa retornar aos quartos. Enfim, quem estava jantando, quem estava no lobby. A gente pode ver que tem bastante criança aqui no hotel, por isso tem vários brinquedinhos, vários passatempos aqui para esse período, então, que tem que se ficar aguardando que se tenha alguma liberação para poder subir. Então aqui o final, na verdade, desse período, né, da Ucrânia, então, e no leste europeu, foi acompanhando. Nós fomos retirados pelo governo brasileiro junto com a escolta das Forças Armadas ucranianas. A gente acabou de passar a fronteira aqui entre a Ucrânia e a Polônia e está muito frio. Eu estou acompanhando o comboio de brasileiros que está deixando o país em guerra. São 15 brasileiros e a gente agora está no território da União Europeia. Acabamos de passar aqui e estamos em segurança. É uma cena corriqueira do trabalho em campo, conecta quando dá na internet, faz boletins assim no meio do nada. E só para incitar um pouco o debate também, né, gente? A gente busca fazer um jornalismo interpretativo, um jornalismo que não só relata os fatos, mas os interpreta. Eu gosto de não tratar as coisas como dadas. Eu costumo dizer que o público não tem obrigação de saber a diferença entre Cabul, Bagdá, Beirute. Eu costumo dizer sempre que o meu público, a maior crítica é a minha mãe. Se a minha mãe não entender, ninguém vai entender. Então eu faço questão de explicar.
O que eu chamo de o olhar de ET é que essa é uma expressão que até o Marcelo Reck, que já é presidente da NJ, nosso diretor lá da RBS, que já esteve aqui com vocês também em algum momento, sempre dizia que quando às vezes o nosso olhar fica viciado e a gente se acomoda, né? E o olhar é interessante a gente sempre olhar para as coisas com um olhar de espanto de um ET. Se um extraterrestre descesse hoje em Porto Alegre, provavelmente ele se espantaria com muitas coisas. E esse olhar de espanto ele é saudável para o repórter, né? Eu procuro fazer reportagens com emoção. Eu não acredito num jornalismo objetivo, num jornalismo completamente positivista, uma herança positivista de que tu estás distante do teu objeto. Não. Desde o momento que eu aponto uma câmera para um lado e não aponto para outro, eu estou tomando decisões e eu estou tomando decisões subjetivas, né? A cobertura em tempo real, hoje cada vez mais, então é tempo inteiro entrando na rádio, produzindo conteúdo para redes sociais. A guerra na era da desinformação, né, gente? Vocês estão acompanhando, né, a guerra de narrativas que a Ucrânia possibilita, e numa realidade em que nós somos cada vez mais alvos, porque o ataque a jornalistas ele é muitas vezes uma maneira, né, de tentar silenciar a imprensa e tentar controlar a informação. Não é algo de agora, né? Inclusive tem a famosa frase de que na guerra a primeira vítima é a verdade, dita pelo Iran Johnson, aquele senador de 1918 lá, e que deu origem a um livro espetacular sobre guerra e mídia, que se chama justamente A Primeira Vítima, do Philip Knight, que eu super recomendo. Minha primeira explanação é esta, gente. Eu fico super à vontade, eu agradeço a atenção. Aqui tem um público super legal em termos de número aqui, de participantes. Obrigado por terem me ouvido e pela gentileza de aceitarem que eu pudesse compartilhar com vocês um pouco essa experiência. Fico super à disposição. Rodrigo, muitíssimo obrigado pela tua exposição. Comentando aqui com o Ricardo, é de se imaginar que cause choque no público, né? Eu não consigo nem começar a imaginar pelo que tu passou e muito menos por que todas essas pessoas estão passando na situação que elas estão. É chocante de verdade. Sabe que eu vinha pensando aqui, porque falei com o Ricardo, eu gostaria de perguntar primeiro. Eu me lembro de um episódio falando sobre jornalismo objetivo, né? Jornalismo objetivo e a emoção que a gente quer passar para as pessoas também. Tem um episódio na história americana, né, que em 22 de novembro de 1963, né, o presidente John Kennedy foi morto a tiros em Dallas, no Texas. E ele foi baleado enquanto passava de carro, né, numa passeata ou numa carreata. Quem entregou a informação foi um grandíssimo comunicador dos anos que já passaram, que foi o Walter Cronkite, né? o âncora, lendário âncora da CBS. E ficou uma cena muito famosa na história do jornalismo, famosíssima, que é o Walter Cronkite recebendo nas mãos o boletim que informava a morte do presidente. Ele olha para o relógio na parede, ele tira os óculos e entrega então para o público que assistia que o presidente tinha sido morto a tiros em Dallas. Né? É o famoso Shots from Dallas. Né? Isso a gente encontra no YouTube em vários lugares. Né? Mas tem uma nuance interessante nessa entrega do Cronkite, que é a falha que a voz dele dá na hora que ele comunica a morte do Kennedy. A voz dele falha. Tem uma emoção muito pesada na voz dele, nesse momento. E o Cronkite era um cara que era justamente conhecido por ser extremamente objetivo e entregar as coisas como elas são. Né? Isso muito se falava, né? O the way it is, né? O jeito que as coisas são. Rodrigo, como isso ainda é possível hoje? Esse tipo de jornalismo, e pergunto isso a partir do que tu nos mostrou aqui, esse tipo de jornalismo objetivo, que não se deixa levar pela emoção, que reprime a emoção, o drama humano que se observa. Esse tipo de jornalismo tem um lugar hoje em dia?
Tu me entendeu? Eu me pergunto muito isso porque eu próprio quis fazer jornalismo durante a faculdade de Direito. E era uma Não coisa adianta, a gente fala, não adianta conversar contigo. Toda hora é uma coisa, toda hora é uma coisa. Acho que temos Luio, um ruído aqui. Né? bloqueia esse microfone para nós, por favor. Muito obrigado. Enfim, o Edmund que falou agora é o meu tio, irmão da minha mãe, que nos agraciou com a presença também no evento de hoje. Mas, Rodrigo, queria Ao ouvir... vivo acontece isso, né, gente? Ao vivo acontece, exatamente. Não, eu entendi a pergunta, eu acho excelente, porque a gente tem uma escola realmente positivista, né, no jornalismo, sobretudo, a gente tem essa ilusão de que a gente vai conseguir, em algum momento, retratar os fatos o mais próximos da realidade possível, mas acho que em todas as ciências humanas, né, a gente se discute a partir dos anos 60, né, com as teorias pós-positivistas e construtivismo, especialmente, né? Eu acompanho bastante, até minha tese de doutorado nas relações internacionais é sobre o construtivismo e a construção do inimigo chinês, né? Essa visão do inimigo como o outro, especialmente no caso da política externa americana. E esse jornalismo frio, em resumo, não está com nada, né? Não, acho que ele se torna pouco próximo justamente da realidade, e que eu acho que a gente tem que ter independência jornalística, né? Acho que em vez de falar de neutralidade, objetividade, que é algo impossível de ser alcançado, mas independência sim, né? Ou seja, eu fui para a Ucrânia como o Rodrigo, jornalista gaúcho brasileiro, sem compromisso nenhum, nem com a Rússia, nem com a Ucrânia, em tentar, né, mostrar a visão, claro, a visão que eu tenho do conflito. E vocês viram que eu mostrei um recorte do conflito. Foram 11 dias, nós não somos a CNN que fica lá 4 meses, né, ou 5 meses está indo para o conflito. Então, é um recorte, é um olhar sobre o fato. E eu acho que cada vez mais é importante ser sincero e transparente com o meu público, sabe? Por exemplo, eu não conseguia chegar a Kiev, não conseguia a Kiev, porque estava muito perigosa a situação de bombardeios na capital naqueles primeiros dias, e tenho pretensão de, quem sabe, retornar à Ucrânia. Eu estou fazendo um livro, inclusive, para ser lançado na Feira do Livro de Porto Alegre, sobre a experiência, né, do conflito e também a análise. E eu estou analisando se é necessário voltar ou não. Agora Kiev já está a situação um pouco mais tranquila. Hoje o foco é na região do Donbass, né? Severodonetsk e a Luhansk e Donetsk, né? Então, mas ser sincero, olha, não dá para ir para Kiev, porque há o risco de morrer muito, muito sério, muito provável. Naquele momento, nós estávamos em 4 jornalistas brasileiros apenas dentro da Ucrânia. E todos tinham saído de Kiev e se encontraram em Lviv, junto onde eu estava. Então, contar não só a emoção, mas contar, e quando eu chamo de cobertura ongoing, é isso. Olha, gente, cheguei aqui na fronteira da Ucrânia, mas não estou conseguindo passar. Porque se eu passar, eu não vou ter como voltar. Eu vou ficar 4, 5 dias lá dentro, na neve, porque a primeira grande cidade é Lviv, são 80 quilômetros, as pessoas estão caminhando 80 quilômetros no frio, e para chegar ali naquele portão e não conseguir passar. E aí tu não tem celular, sabe? Porque aí o celular lá dentro não funciona. Então essas limitações antes eram vistas como algo pejorativo, algo que, o repórter não conseguiu. Hoje te humanizam, né? Te tornam tu ser humano. O repórter também é ser humano, inclusive com as suas limitações. E quando a gente fala de fake news e desinformação, eu costumo dizer que assim, repórter erra, jornalismo profissional erra. A gente corrige a informação, a gente diz quando erra. Pelo menos o bom jornalismo diz isso. E tudo bem, mas a ideia é não errar. Nós, no jornalismo profissional, a gente está no caminho de tentar não errar. É diferente da desinformação, cujo objetivo, né, é manipular a informação. Então, eu acho que a transparência, a sinceridade são caminhos desse jornalismo mais subjetivo, digamos assim, né, Henrique? Não, perfeito. Esse é um tema muito rico, né, Rodrigo? A gente pode trabalhar isso de várias formas, né? Mas respondendo a minha pergunta assim, certamente eu ia gostar muito de seguir conversando sobre isso. Mas eu sei pelo Ricardo que nós temos outras perguntas, então, Rica, pode disparar aí.
Vamos lá, então, Rodrigo. Antes de tudo, te agradecer enormemente pela tua presença também aqui e principalmente pelo teu trabalho. Realmente é algo... Eu mesmo, em alguns momentos aqui, me emocionei com o teu relato. É algo realmente muito forte e muito importante. A primeira pergunta chegou via chat aqui, e acredito que não foi antes do final da tua explanação, então tem uma parte que eu acredito que tu já respondeste, mas tem uma outra parte final que eu acho que ainda vale explorar. Rodrigo, como separar a pessoa física do jornalista? Como você faz para manter a sanidade e tranquilidade realizando coberturas de guerras e catástrofes? Você faz alguma preparação prévia para isso? Ou na volta, tem alguma atividade de entre aspas, descompressão? Ótimas perguntas. Primeiro que eu costumo dizer também que jornalista não pode ter medo de terapia, de psicólogo, né? Porque é muito importante em todas as áreas, obviamente, mas eu volto muito irritado dessas coberturas. Eu volto muito irritado, porque é quase como se fosse um portal, né? Tu tá na tua vida normal aqui e daqui a pouco tu entra num avião, tu olha para os morros de Porto Alegre, no aeroporto Salgado Filho, tu não sabe quando tu vai voltar. Né? Óbvio que eu não vou lá para morrer, eu não vou lá para ser herói, né? Eu vou lá para contar a história e voltar o mais rápido possível, digamos assim. Talvez dura 15 dias, às vezes 20. Então, na volta, quando eu sento no avião, no retorno, tenho uma sensação de dever cumprido, se eu conseguir entrar na Ucrânia. Por exemplo, aquela fila ali que eu estava entrando no trem, eu pensei, gente, milhares de vezes se eu deveria entrar naquele trem ou não. E o meu chefe, eu falava com o meu editor e ele dizia, Rodrigo, tu tem experiência, a decisão é tua, a gente aqui pode dar o apoio, a gente pode te dar uma sugestão, mas o último passo quem tem que dar é tu. E era difícil, gente, porque ao mesmo tempo que eu queria ir, eu achava que seria muito frustrante eu voltar sem ter entrado na Ucrânia. Nem que seja por poucos dias, como foi. Mas eu acho que eu me arrependeria muito, porque tem essa coisa do dever de estar lá dentro, no centro dos acontecimentos, né? Eu resolvi ir porque quando eu senti confiança na fonte, a fonte que acabou depois me deixando na mão naquela noite, né? Mas é do jogo, e se não fosse ela, se ela tivesse me avisado antes que ela não poderia me buscar na estação, talvez eu não tivesse entrado. Né? Então eu tava naquele... Quando ela disse, vem que eu te busco na estação e arrumo um quarto de um amigo para ficar, eu fui. Eu senti a confiança. É quando eu digo assim, para entrar numa zona de guerra, eu preciso ter 70% de garantia de segurança. O 70% obviamente que é algo informal, mas é isso, sabe? A mulher disse, vem que eu vou te buscar. E eu confiei nela. E depois deu todo esse rolo. Mas é do jogo. Então eu volto irritado também, porque a gente tem um baita país, sabe? A gente tem um grande país. E às vezes eu volto irritado com a minha família também, porque a gente está sempre reclamando, a gente está sempre com problemas, às vezes, comezinhos. Eu acho, é meio idealista dizer assim, o Brasil tinha tudo para dar certo, né? E a gente não tem, em geral, guerra. Podemos discutir se é uma guerra civil, uma guerra urbana na criminalidade, mas não temos um conflito, né, interestatal. Tem tudo para dar certo e a gente não consegue fazer dar certo. E pessoalmente, eu também, os relacionamentos pessoais, família, eu volto assim, eu mesmo, sabe? Tá de saco cheio do trabalho, tá de saco cheio de uma coisa que atrasou. É tão comezinho perto desses grandes dramas que eu acabo testemunhando. Então, passa. Obviamente que eu faço terapia, eu me preparo, respondendo a outra questão, eu fiz 2 cursos de jornalismo em zonas de guerra, feitos um junto às Nações Unidas, na Argentina, e o outro com o Exército Brasileiro. Ele te prepara para situações de sequestro, de bombardeio, de tragédias naturais, prédios que desabam. Ele é muito focado na questão prática, dentro da ideia de que se tu passou por uma simulação, o teu cérebro estaria preparado para uma situação real, porque ele já identificaria que aquilo tu já viveu. Em vida real é completamente diferente, né, gente? Hoje o meu maior medo é sequestro, porque o Estado Islâmico, por exemplo, vocês conhecem, né, o que o Estado Islâmico faz com os jornalistas que eles sequestram, e eu fiquei lá no Iraque, né, como eu mostrei naquele vídeo, do outro lado do rio Eufrates, a quase uns 2 quilômetros, talvez, estavam posições do Estado Islâmico. Sabe? Que os caras, certamente, com um fuzil, poderiam mirar e atirar no veículo blindado que nós estávamos, ou mesmo mandar avançar por terra, enfim, dava esse medo, né?
Então, eu gosto de coberturas também de entrar, fazer uma incursão de 1, 2 dias e voltar. Porque tem uma coisa, eu fiz isso na Líbia, porque às vezes não adianta nada para um repórter do século XXI. Antigamente tu fazia. O John Lee Anderson, por exemplo, que eu admiro pra caramba, fez a biografia do Che Guevara e escreveu A Queda de Bagdá. Ele para fazer a biografia do Che, ele se mudou para Cuba e morou em Cuba, sei lá quanto tempo. Então, antigamente, tu entrava numa zona de guerra e tu ficava um mês e depois tu emergia de lá com uma grande história para contar, uma grande narrativa. O repórter do século XXI não consegue se dar esse luxo, porque ele precisa transmitir ao vivo, em tempo real, tudo. Então, se eu entrasse na Líbia ou na Ucrânia e não tivesse internet, de nada adiantaria. Então, hoje, a preocupação principal é ter capacidade de transmitir a informação. Porque não adianta tu estar testemunhando na frente do Obama, por exemplo, e tu não conseguir transmitir, né, a informação. Então, é um pouco esses os grandes dilemas que a gente tem. A Karine encaminhou também aqui uma questão, mas falava justamente isso, como lidar com esse turbilhão de emoções. Eu acredito que já devo ter respondido na tua resposta a essa questão aqui. Então, eu chamo agora para perguntar o Luiz Assi, que se inscreveu aqui no chat e quer fazer a pergunta para ti. Luiz, abre teu microfone e faça a pergunta. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Rodrigo, por compartilhar essas experiências tão ricas. Obrigado, Luiz. Na verdade, parte da minha indagação também já foi respondida nessa questão que você acabou de responder, mas eu gostaria só de complementar, aproveitando essas experiências tão ricas que você tem e teve. Então, o que de visão de mundo isso te dá, né? Que perspectiva de mundo, de humanidade, o que esperar da humanidade e em tantos contrastes, né? Tantos extremos que se tem no mundo, né? Essas crueldades, as guerras, tragédias. De um lado, a tecnologia de ponta, turismo espacial, de outro, gente que não consegue comer, né? Ainda o básico no dia a dia, gente passando por guerras aí, que tem um condão, quem sabe até, né? Tomara que não aconteça, mas de potencializar essa guerra, tornar até uma guerra mundial em um momento mais extremo. Então, o que isso te dá de percepção da humanidade, perspectiva, o que você espera do mundo do futuro, o mundo da inteligência artificial, em contraste com tudo isso que você tem de experiências? Então, gostaria que você falasse um pouquinho disso, se você puder, por favor. Legal, obrigado, Luiz. Eu vou aproveitar também, já tem uma pergunta no chat ali do Silvio, falando sobre a diferença em situações que faz parte do cotidiano do país, como, por exemplo, Ucrânia e Rússia, onde era questão de tempo, em relação a tragédias como a queda do avião da Chapecoense ou Boate Kiss, onde a emoção é muito maior e um detalhe levou aquilo. Ainda tu verifica também que o consumo da notícia hoje é muito mais buscando a emoção ou sentimental do que o objetivismo e o motivo que o levou. Vou começar pela do Luiz, depois vou para a do Silvio. Tem uma grande discussão, né, no campo das relações internacionais, é uma discussão um pouco mais teórica sobre o que impera nas relações entre os países, né, e entre os homens, de certa forma, que é entre homens e mulheres, entre seres humanos. O realismo, a escola do realismo, que é aquela que diz que o homem é o lobo do próprio homem, de que a guerra é o estado normal da natureza e a paz é um hiato ao longo da humanidade. E após a Primeira Guerra Mundial, né, teve toda uma discussão, os 14 pontos de Wilson, uma ideia de que, se nós colaborássemos entre si nas relações internacionais, teríamos um mundo de paz, para que se evitasse, né, a repetição do conflito como o da Primeira Guerra Mundial. Então, se criou a escola do idealismo, ou de princípios liberais. Não foi possível, né? A realidade mostrou que a guerra, que era para acabar com todas as guerras, acabou gerando um segundo grande conflito mundial. E aí se cria, né? Enfim, a ONU se dá todos os poderes para o Conselho de Segurança, que na verdade é algo construído a partir dos vencedores da Segunda Guerra Mundial, que não retrata mais o equilíbrio de poder atual entre as nações, né? Não tem uma Alemanha, por exemplo, e que prometeu, anteontem, o Olaf Scholz, né, prometeu ter o exército mais poderoso da Europa. Então, olha, né, todo o século XX, segunda metade do século XX, foi construído
entre as potências europeias para que a Alemanha fosse a mais fraca, continuasse sendo mais fraca, punida por seu imperialismo no passado, né? Então, idiosincrasias do mundo. Esse conflito entre escolas realistas, entre o homem-lobo do próprio homem, ou somos melhores se colaborarmos entre si, infelizmente, com a Guerra Fria, com o final da Guerra Fria, quando se tinha a ideia de que o fim da história, do Fukuyama, que não vamos mais precisar, né, de guerras, de armamentos, de defesa, porque o comércio e os negócios internacionais gerariam um mundo de paz, a realidade mostra que não, né? Que a gente teve o 11 de setembro, que a gente teve Bagdá, que a gente teve Cabul, que a gente teve Srebrenica na antiga Iugoslávia, que a gente teve Alepo na Síria, os conflitos mais contemporâneos que eu cobri, né? Como a Líbia, o próprio Líbano. Então, isso me mostra, e aí respondendo objetivamente a tua pergunta, assim, eu estou muito pessimista com relação ao mundo que vem, que está aqui e que virá, porque eu acho que o realismo está ganhando. Eu acho que, tanto que a gente está diante de uma nova Guerra Fria. É muito difícil a gente comparar contextos passados e atuais, eu sempre sou contra essa ideia, né? Acho que não leva a nada, porque os contextos históricos são diferentes, mas tem cheiro de Guerra Fria, né? O mundo está, de novo, polarizado. Então, claro, tem um elemento novo, que é a China, mas que está muito mais interessada em comércio do que em guerra, né? Ela é muito pragmática, ela negocia com todos, mas eu acho que ontem a divulgação desse novo dossiê, desse novo relatório da OTAN, o documento estratégico da OTAN, mostra que a Europa está armada contra a ameaça da Rússia, né? Então, o Putin conseguiu dar à OTAN uma função, que é justamente que não tinha, né? Porque se nós víamos no fim da Guerra Fria um mundo de paz, não precisava OTAN. Tanto que a OTAN já estava atuando no Afeganistão, na Líbia, fora do seu escopo. Mas a Europa entendeu que precisa ter a OTAN e estamos diante de um mundo bipolar de novo. Com relação à pergunta do Silvio, eu acho que é muito diferente cobrir tragédia natural. Eu costumo dividir coberturas de 3 formas. Assim. Uma é tragédias naturais. E aí o Haiti, por exemplo, assim, pessoas sofrendo pra caramba, sabe? É gente assim que o Haiti tu não entende como, em meio a tanta miséria, consegue ter mais tragédias naturais, e aí tu vê situações muito dantescas, assim. Então não tem grandes riscos de vida para o jornalista. Tu tá no meio de uma população que está sofrendo muito. Eu procuro, nesse tipo de cobertura, não usar colete à prova de bala, não usar capacete, porque isso me distancia demais do público que eu quero ter contato, das pessoas que eu quero ter contato, né? Mesmo em guerras eu evito usar colete, porque eu acho que eu estou lá como civil e eu estou do lado da população civil, eu não me sinto no direito de estar melhor do que eles, por exemplo. Então, a menos como em Ramadi, que tinha o risco de ser alvejado por um sniper do Estado Islâmico, né? Então, eu evito usar colete, acho que só usei no Iraque, só em Ramadi mesmo. Então, numa cobertura de tragédia natural, os riscos são outros. Eu estava caminhando no meio por exemplo, no meio de uns destroços do terremoto no Peru, em 2007, na cidade de Pisco, e tem risco de desabamento, de réplicas, né? No Haiti eu fui saqueado, minha câmera foi levada e tal. Esse é o tipo de cobertura que tem um risco baixo para o repórter. Tem as coberturas que a gente chama embedded, embutidos nas tropas, que foi a cobertura que se fez no Iraque durante o exército americano fez, e britânico, durante o ataque em 2003, né, naquela invasão, em que tu tinha repórteres embutidos junto com as tropas, num acordo entre o Ministério da Defesa, o Pentágono e as grandes redações jornalísticas, que, em troca de ter uma presença dentro dos exércitos e estar vendo junto o que estava acontecendo, tu abria mão da tua independência jornalística, né? Porque tinha que fazer acordos que tu não pode mostrar a localização, se tiver soldado ferido tu não pode dizer, então tu abria mão, a imprensa abria mão, se permitia ser censurada mediante ter uma visão privilegiada do conflito, né? Então, eu já fui embedded mesmo no Haiti, com as tropas brasileiras no Haiti, da ONU, tu tá embutido, mas tu abre mão de algumas coisas. E se cria uma empatia muito grande, porque o cara que está contigo muitas vezes é até o soldado que vai te proteger no meio de uma batalha, né? Então, é complicado, é eticamente questionável a estar embutido. Ali no Iraque, com o vídeo que eu mostrei para vocês, eu estava embutido com as tropas iraquianas, né?
E a guerra em que a gente vai, daí o terceiro ponto é a guerra que a gente cobre de forma mais livre, que foi o que aconteceu comigo na Ucrânia. Tu escolhe um lugar, tu entra, tu vai lá e faz. Tem riscos maiores, né? Também aí, respondendo ainda o Silvio, cobri a Boate Kiss. Eu era editor de capa da Zero Hora durante a Boate Kiss, né? Então, eu acho que depois eu voltei a ser repórter e eu acabei entrando na Kiss. Tempo depois, ali, 5 anos depois, eu acho. E cobrir na tua comunidade é muito mais impactante do que tu cobrir no outro lado do mundo, sabe? E eu acho que não é que tenha mais responsabilidade, mas tu está mais sensível e todas as palavras que tu usa pode ter um impacto muito grande na comunidade. Então eu sinto essa diferença. E acho que sim, acho que tem uma busca sim por mais emoção, porque a gente está numa guerra por atenção. Eu estou disputando a atenção de vocês com o celular, com a esposa, com o marido, com o cachorro, com todo esse mundo que a gente está vivendo, que há atores aí disputando a nossa atenção. Eu acho que a imprensa também é um desses atores que está disputando a atenção. Então, eu acho que a emoção ela é boa, mas ela não pode ser, obviamente, passar dos limites e virar um sensacionalismo, né? Aquela coisa do repórter se atirando no chão porque estão bombardeando e tu liga a câmera só para mostrar que tu tá no meio de um bombardeio. Então, eu sei que tem colegas que fazem isso e eu procuro evitar, né? Eu acho que tu pode passar a tua emoção sem descambar para o sensacionalismo, uma palavra, uma descrição do que tu viu, porque nada substitui o relato, né? Eu não preciso dizer, gente, assim, ó, que tava milhares de pessoas na estação de Lviv. Eu posso descrever, às vezes, uma cena, uma mulher que não tinha banheiro, uma senhora urinou na minha frente. Tá? E eu posso tentar não fazer juízo de valor sobre isso, mas ao contar essa cena, vocês estão imaginando, e eu acho que essa é legal a palavra, imagem, né? Vem de imaginar, e eu acho que tu acaba descrevendo uma cena, tu cria na tela mental de cada um dos meus leitores uma cena que a pessoa pode julgar a partir dos seus sentimentos, dos seus valores, e não eu ficar ditando, de certa forma, os sentimentos que essa pessoa pode ter. Mas é um assunto complexo, Silvio. Eu super concordo contigo aí. A gente ficaria aqui a noite inteira conversando. Obrigado pela pergunta. Continuando aqui, Rodrigo, eu gostaria, inclusive, de chamar o pessoal aqui, que muitos encaminham diretamente a pergunta a mim e pedem que eu encaminhe a pergunta por questão de vergonha. E, na verdade, gente, vamos perder essa vergonha, vamos abrir o microfone. Inclusive, a definição... a definição da plataforma, a escolha da plataforma Zoom, ela é justamente para poder possibilitar esse debate, essa troca cidadã de ideias aqui. Né? Então, na próxima eu peço que percam a vergonha e venham para esse debate com a gente, ok? Mas, enquanto isso, a Esther encaminhou aqui uma pergunta falando sobre a cobertura de guerra da Ucrânia. Que tipo de desinformação, Rodrigo, você tomou conhecimento que tipo de desinformação você tomou conhecimento durante a cobertura da guerra da Ucrânia? Muito boa, porque eu tenho, como eu falava, né, eu tenho meu lado analista de relações internacionais, então eu tenho muita coisa que eu fico acompanhando daqui, o conflito, então eu vejo situações, né, de desinformação, por exemplo, o discurso do Putin dizendo que o governo ucraniano é nazista, né, e que ele está fazendo essa operação para desnazificar o país. Não é verdade. Agora, é verdade que alguns grupos que atuam no leste da Ucrânia, como o Batalhão Azov, um grupo que defende, que atua contra os separatistas ucranianos, tem algumas conotações nazistas, sim. Agora, não é parte da estrutura do governo ucraniano. Né? Inclusive, o Zelensky é judeu. Né? Então, esse tipo de informação eu acompanho daqui. Lá, eram coisas mais sutis. Por exemplo, vocês devem ter visto que um brasileiro morreu, né, na guerra da Ucrânia, um voluntário que estava lá, gaúcho, aqui de Porto Alegre. Eu havia conversado com ele, e esses brasileiros, divulgando imagens, estavam lutando do lado ucraniano, e eles estavam divulgando muitas imagens deles em operação, sabe? E muitas vezes o próprio exército ucraniano criticava essa superexposição deles, né? Porque identificava os locais, identificava por vezes, estamos indo para uma operação tal. Então tinha um certo
glamour, assim, desse tipo de trabalho voluntário lá na Ucrânia, que não é voluntário, né? Perdão, eles ganhavam para isso. Muitos até a Rússia, inclusive, acusa de mercenários. Mas o próprio menino esse que morreu, ele me disse que ganhava dinheiro do exército ucraniano. E então, quando a morte dele, ela foi... Até agora a família não conseguiu recuperar o corpo. E foi durante uma dificuldade muito grande da gente conseguir confirmar se ele tinha morrido mesmo, se ele simplesmente tinha se feito desaparecer, porque quando eu abri o Instagram dele, eu soube que ele tinha sido ferido ou morto, eu abri o Instagram dele, todas as fotos sumiram, sabe? Naquele dia que aconteceu. Então, assim, por que sumiram as fotos? Aí, 3, 4 dias voltaram as fotos. Acabou se confirmando, 8 dias depois, que sim, de fato ele tinha morrido. Mas vocês entendem que isso deixa o repórter muito, quem está aqui, não sei por que sumiram as fotos. Será que tiraram de propósito? Será que alguém ficou com o celular dele depois de morto? Eu entrei num mundo ali que daqui a pouco eu não conseguia nem confirmar para a família me pedindo ajuda. E, Rodrigo, como é que eu faço? Eu coloquei eles em contato com o Itamaraty e com as fontes que eu tinha conhecido lá na Ucrânia, com o embaixador, e eles mesmos não tinham essa informação, eles não conseguiam confirmar se o parente, o ente querido deles estava morto ou não. Então, umas coisas sutis assim que iam surgindo, né? Outra coisa, a Clara, que eu mostrei para vocês, ela entrava... Tem aí o lado pessoal, tem 2 questões assim, do lado pessoal que eu quero compartilhar com vocês. Um deles, quando eu disse para ela, estou indo aí para te encontrar, para te entrevistar, ela disse assim, ótimo, vamos entrar na Ucrânia juntos. Agora nós temos 2 carros para levar comida e eu posso, com 2 carros, tirar mais gente. E eu entrei num dilema ético, porque eu, como jornalista, não tenho que estar tirando gente de dentro da Ucrânia e nem levando comida. Eu estou lá para narrar o que eu estou vendo. E eu me lembro que eu até tive uma conversa com os meus editores, assim, porque é óbvio que se eu estou dentro da Ucrânia e vem tem oportunidade de 4, 5 pessoas refugiadas, eu vou sair da Ucrânia e tem 4, 5 pessoas querendo sair, meu carro está vazio, é uma questão humanitária, não ia negar. Mas me coloquei numa situação assim, qual o meu papel como jornalista? É ajudar ou é retratar os fatos? Né? Acabei não entrando de carro, como vocês viram aí. O outro episódio da Clara, ela entrava na Ucrânia, ela conseguiu um chip lá, ela trocou o chipzinho, e ela dirigindo dentro da Ucrânia com o carro dela, o carro alugado dela na Alemanha, né, que aí tinha os documentos possíveis para entrada fora da União Europeia, o meu não tinha. Ela ligava o Instagram e ela fazia lives de 1, 2 horas dentro da Ucrânia, dirigindo pelas estradas da Ucrânia. E aquilo, ao mesmo tempo que me possibilitava ter informações sobre como é que estava a situação de segurança lá dentro, ao mesmo tempo, ela dava muita opinião sobre o que ela estava vendo, ela também como uma voluntária favorável à Ucrânia, ou seja, ela tinha lado também. Então, é muito difícil nessa guerra não ter lado, né? Mas aquilo ali, às vezes, me gerava coisa assim, isso é fato ou é a opinião dela sobre o fato? Então, as redes sociais, às vezes, me levavam a esta confusão, assim. E ninguém fica 2 horas assistindo uma live, sabe? Ninguém, eu digo assim, a gente tem muito mais coisas para fazer, assim, mas uma live de dentro da Ucrânia, de alguém dirigindo dentro da Ucrânia, então, às vezes tem pouca informação. Para mim era importante porque eu olhava 10 minutos para ver como é que era a situação de segurança, né? Então, estou contando para vocês pequenos detalhes, só compartilhando, assim, que na hora do olho do furacão, que fica meio que te pegam, né? Assim, te colocam em questões éticas e questões pessoais. Seguindo aqui, então, Rodrigo, tem uma outra pergunta de outra que não quis se apresentar pessoalmente aqui, mas vamos fazer a tua pergunta, então, Ivana. A Ivana questiona justamente sobre essa questão que tu vieste falando agora, sobre esse dilema ético até mesmo. Tá? Ela fala que conheceu o seu trabalho após ler o livro Dias de Inferno na Síria, do Cavalcante, e começou a conhecer, a pesquisar mais sobre o exército islâmico. Ela te parabeniza pelo teu trabalho. E na sua fala, você falou sobre adrenalina, fonte era da informação e desinformação. Isso me fez pensar no livro Voyeur, de Geita Lesse, e o quanto ele foi criticado por não checar a fonte lá em 1985. Agora, na era da informação instantânea, como checar essa fonte rapidamente, com responsabilidade, e ainda lidar com o postar primeiro, com o break news?
Muito boa a pergunta, Ivana. Essa história do gaúcho morto, do brasileiro morto, me pegou muito, porque só eu tinha essa informação, porque eu havia entrevistado ele, e a família me procurou, ele estava desaparecido desde sábado, a família me procurou no domingo, e eu não tinha como confirmar a informação, e eu coloquei eles em contato, então, né, de certa forma, fiz uma mediação como ser humano, né? Coloquei eles em contato com o Itamaraty, mas eu não tinha como botar no jornal essa informação, né? Publicar essa informação, enquanto não tivesse uma confirmação oficial do Itamaraty. E eu ficava pensando, né, até em que momento eu vou publicar essa informação. Quando a família procurou o Itamaraty disse que ia começar a procurar lá na Ucrânia, eu senti firmeza e com a autorização da família eu publiquei que a família busca informações sobre brasileiro desaparecido na Ucrânia. Em nenhum momento, tanto que eu escrevi todo o texto como se ele estivesse vivo ainda, né? Então ele está na Ucrânia, ele está lutando ao lado das Forças Armadas ucranianas. Aí descrevi a entrevista que eu tive com ele no passado. Então foi uma maneira, assim, porque sim, ainda dá um pouco frio da barriga de conseguir uma informação exclusiva e publicar, mas a gente tem que, às vezes, segurar e dar 2, 3 passos atrás, porque hoje em dia a exclusividade dura muito pouco. Ela tem muito pouco valor, o furo jornalístico. Uma informação bem dada, consistente, tem muito mais valor do que dar primeiro a informação. Então, se tu dizer assim, um brasileiro morreu na Ucrânia, pouco valor. Hoje no Twitter, nas redes sociais, né? Agora, tu dizer quem é e tu contar essa história, e isso eu tinha, porque eu tinha conversado com ele e ele só tinha dado entrevista para mim naquele momento. Então, eu tinha toda a história. E aí também é muito, acho positivo tu contar a história completa, tu dar só o lead, né? Só a primeira informação. O caso do Voyeur, do livro e do filme, né? Que tem na Netflix, que é muito bom, porque conta os bastidores da reportagem, né? Eu sou muito fã do Gay Talese, né? É um dos meus ídolos no sentido de que eu gosto de jornalismo literário, new journalism, né? E ele é um dos pais dessa corrente, dessa escola de jornalismo, junto com o Truman Capote. Agora, tem a exacerbação disso, que é o Hunter Thompson, né? Que é o que faz o jornalismo gonzo, que é esse jornalismo assim, que, para eu dizer como é cheirar cocaína, eu tenho que cheirar também. Então, às vezes, tu exacerba isso e tu passa a fronteira. Né? Então, eu acho que acaba os riscos perigosos, que foi o que aconteceu com o Gay Talese. Para ele contar a história do dono do motel, para quem não conhece, esse dono do motel, ele construiu num sótão, ele tinha buracos assim na saída de ar, na saída da luz, onde ele observava os clientes, né, em relações sexuais. Então ele andava pelo sótão e por isso o nome Voyeur. E o Gay Talese soube dessa... e o cara contou para o Gay Talese e queria que o Gay Talese contasse a história. O Gay Talese já era o grande repórter da New Yorker, né? E ele já faz pouquíssimos tempo que aconteceu isso. Então, e a fonte escolheu o repórter para contar a história. E era uma grande história, vamos combinar, né? Só que ele cometeu daí o crime também. Né? Ele foi lá e também bisbilhotou as pessoas. Né? Também teve invasão de privacidade. Então, não só ele contou a história do cara que observava, como ele também observou. Então, gerou não só um dilema ético, como um crime também. Então, é muito complicado. Acho que a gente também tem... Por isso que a gente tem que estar sempre, na profissão de vocês, de cada um, a gente tem que estar sempre com a questão da ética aqui como um zumbido, né? O Gabriel Garcia Marques dizia, né? A ética acompanha o jornalista como o besouro acompanha o zumbido. Então, sempre se refletir, não tem resposta. Eu acho que a pandemia nos distanciou, e eu acho que vocês também, né, gente, no sentido de que, quando a gente estava nos nossos ambientes de trabalho, a gente compartilhava mais as decisões, e erra menos quem compartilha mais. Então, a gente acaba aqui muito... Eu estou 2 anos na minha casa trabalhando, então eu não tenho um amigo, um colega que na redação a gente tomava um cafezinho e dizia assim, Rodrigo, o que tu acha dessa história? Cara, não vai nessa, é furada, cuidado. O chefe dizendo, Rodrigo, vamos fazer, mas... já viu isso, já viu aquilo, a gente chama de espancar a matéria, né? Vai dando os contrapontos e buscando, mas tem que ouvir tal coisa, até tirar a decisão de, não vamos publicar, porque a gente não tem certeza. Então, se perdeu com a pandemia, com o home office isso, né? Tem essa impressão, assim. Guerra é ruim, gente, mas o Zé Milton Ribeiro dizia, né, que guerra é ruim, mas sem a presença de jornalistas ela é pior. E aí eu tenho 2 metáforas que eu queria compartilhar com vocês, que eu acredito muito.
Uma é do jornalismo americano, as duas são do jornalismo americano. Uma que é o watchdog, né? O jornalista como cão de guarda da sociedade, que é se algum poder tenta corromper a sociedade, tenta saqueá-la, os jornalistas são aqueles que acuam, né, alertando a sociedade sobre a corrupção, o crime, o autoritarismo, né, as violações de direitos humanos e tal. Essa é uma metáfora. Tem outra metáfora, que é a do espantalho, que eu acho legal também, que é assim, a simples presença do espantalho na lavoura já espanta os pássaros, né? E às vezes a simples presença de uma imprensa forte, de um jornalismo investigativo, acaba espantando, digamos assim, né, aqueles atores, aqueles agentes que vão tentar saquear a sociedade. Então, acho que o watchdog e o espantalho são importantes, né? Porque é um pouco idealista, mas é o que eu acredito, né? Que esse jornalismo que muda o mundo, que talvez não vá mudar as grandes políticas internacionais, mas tu dá uma espetada no mundo, tu faz a diferença a partir do teu lugar nele, né? Então é um pouco por aí que eu queria, né, deixar como mensagem, como reflexão. Eu fico super à vontade de dizer para vocês, quem quiser me contactar, né? O meu e-mail é super fácil, vou botar aqui no chat, rodrigo.lopes@zerohora.com.br, e o meu Instagram é @lopesrepórter. Vou fazer uma propagandinha aqui, Ricardo e Henrique, se me permitirem, do meu livro, né, que é Guerras e Tormentas, diário de um correspondente internacional. Obrigado. Aí já ilustrado a propaganda, obrigado. Tá aqui, Guerras e Tormentas. Ele é um pouco antiguinho, ele termina com a Primavera Árabe, começa com a 2003, com a Argentina, pós-Menem, aquela pós-crise econômica dos anos 90. Então, 2003, a eleição do Kirchner, aí passa por morte de João Paulo II, eleição de Bento XVI, furacão Katrina, tudo isso que o Henrique comentou no início, e termina com a Primavera Árabe na Líbia. Eu tinha vontade de fazer um novo livro sobre de lá para cá, eu acabei cobrindo, né, a eleição do Trump, que a gente acabou nem falando aqui, né, mas eu acho que o início toda essa guinada aí, extremista no mundo, de certa forma. E aí... bom, teria os atentados em Paris e tal, o próprio Iraque e Medellín, mas agora a Ucrânia também atropelou tudo e eu estou fazendo um livro sobre a Ucrânia, então depois vou mandar para o Henrique e para o Ricardo o convite, ele espalha para vocês aí no lançamento, deve ser na Feira do Livro agora desse ano. Bom, Rodrigo, tu não poderia ter me dado uma melhor deixa, então, tá? Para dizer que esse espaço aqui, Cidadania, é um espaço cidadão, ele é construído por cada um de nós. Então, para os 5 que se inscreveram e perguntaram aqui no chat, o Luiz Assi, a Esther Freitas, a Ivana Giovanaz, o Paulo Fadel e o Silvio Sanchotene vão receber um exemplar de Guerras e Tormentas como um presente do Cidadania Cabanelos, porque é um livro, não é antiguinho não, ele traz muita atualidade e nos demonstra em etapas, numa construção muito incrível, de uma descrição muito incrível, muito interessante, o como chegamos até aqui, né? E isso certamente reflete nessa guerra que hoje vivemos na Ucrânia. Rodrigo, muito obrigado pela tua presença. Adorei! Eu terminei ontem o Voyeur, de um jornalista, e agora vou iniciar, então, de outro jornalista. Legal, Adorei. espero que tu goste. Muito obrigado, Ivana. Muito obrigado pela tua pergunta, muito obrigado pela tua participação neste e em outras cidadanias também, tá? Isso é observado. Muito obrigado mesmo. Rodrigo, passo a palavra agora para o Ike para ele fazer o fechamento do nosso evento aí. Rodrigo, muito obrigado. Eu comentei na minha pergunta que eu quis fazer jornalismo, né? E de fato quis. No meu segundo semestre de Direito, eu fiz vestibular para jornalismo, passei no vestibular, me matriculei, mas, enfim, por outros motivos eu acabei não cursando. Então, eu tenho uma curiosidade muito grande. E tiver mencionando os nomes do Truman Capote, do Gay Talese, eu vou jogar um que é o meu escritor favorito da vida, que é o Tom Wolfe. Todos também eles... na escola de jornalismo literário. Também na escola, exatamente. E eu identifiquei muito essa vertente quando eu estava me preparando para essa conversa contigo, lendo Guerras e Tormentas, né? Tu tens uma preocupação muito grande em transformar os fatos que tu acompanha em uma narrativa muito boa de ler. Muito gostoso de ler. Obrigado.
Fico lisonjeado com a tua leitura também. Né? O Ricardo também me surpreendendo lendo o meu livro aí. Muito obrigado a vocês. Não, eu estou com ele aqui do lado também. Eu levantei na hora para a gente fazer a propaganda ilustrada. O Ricardo com o dele aqui, eu com o meu aqui. Mas o que eu posso te dizer é que estamos todos gratos. Nos honraste muito com a tua participação aqui no Cidadania. E aguardamos ansiosos, muito ansiosos, a publicação do livro novo. Né, Rica? Com certeza. Daí a tua próxima vida também. Tá ótimo. Espero que a gente possa se encontrar pessoalmente numa próxima oportunidade, né? O pessoal que está acompanhando aqui, eu já tinha comentado com o Ricardo, com o Luiz Henrique, a ideia de a gente se encontrar pessoalmente, porque, enfim, nada substitui o olho no olho, nem numa grande reportagem, nem no nosso contato aqui interpessoal. É isso que nos faz crescer, né? E como eu falava lá no início, né, Henrique, é diálogo que nós estamos precisando, é conversa, é unir pontes. Então, eu acho que a gente acabou fazendo isso aqui, de certa forma, por meio do Cidadania, e eu acho que vocês têm um trabalho excelente, fiquem super à disposição, estou super à disposição, sempre me chamem quando quiser conversar, né? Espero que a gente possa se abraçar em breve e tomar um café juntos. Espero que sim. E agora, certamente, nos orgulha muito esse projeto do Cidadania, de verdade. Obrigado, Rodrigo. Obrigado a todos que participaram hoje, a todos e a todas. Uma boa noite a todos, da minha parte. E se tu quiser se despedir aí, o palco é teu também. Rodrigo, só te agradecer novamente, dizer que o Cidadania, sim, foi uma plataforma construída em plena ápice da pandemia, então, por isso, nasceu online, mas sim, estamos estudando novos formatos para ele, e certamente, tanto a audiência quanto convidados, logo mais terão novidades sobre por onde iremos, mas certamente iremos juntos. Uma boa noite a todos, muito obrigado pela audiência.